Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Se Eu Te Amasse, Estas São as Coisas que Eu Te Diria, do Marco Severo. Este vídeo é um publi editorial. A gente sabe que um dos princípios fundadores das artes é a tentativa de capturar e transmitir coisas essencialmente humanas. E eu acho que de todas essas coisas que fazem parte da nossa essência enquanto seres humanos, certamente o amor é uma das mais importantes e também uma das mais exploradas por todas as expressões artísticas, a música, o cinema e, é claro, a literatura. Por isso mesmo que é tão difícil capturar, configurar e transmitir essa ideia de amor de um modo minimamente original. A gente já conhece inúmeras expressões artísticas que se detiveram sobre o amor, que falaram acerca dele. Pensando só na literatura, são muitos, e por isso eu admito que eu fiquei um pouco com medo, assim, quando eu vi que o tema deste livro do Marco Severo eram as histórias de amor. Sempre que eu entro em contato com um livro, com uma obra de arte que se propõe a falar sobre o amor, eu fico meio que com o pé atrás, esperando que talvez aquilo soe repetitivo de alguma maneira, ou que se propõe a dar conta de conter tudo aquilo que seria o amor e acabe não cumprindo essa proposta. Mas o que aconteceu aqui foi, na verdade, uma grata surpresa, primeiro porque o Marco Severo não se dispõe a conter o amor, todas as suas manifestações aqui no seu livro, ele não se propõe em momento algum a fazer isso. Em segundo lugar, porque ele se abre justamente para essa pluralidade do amor e ele consegue captar não apenas aquilo que existe de particular em cada tipo de amor, no amor que é assim inesgotável, porque cada novo amante surge com um novo tipo de amor, mas também porque ele conseguiu manter, preservar nas suas narrativas aquilo que existe de universal em todos os amores possíveis. O primeiro conto desse livro é um conto chamado Voragem e ele já captura a gente como se fosse uma verdadeira voragem mesmo. É um conto que vai trazer um narrador em primeira pessoa, porque essa pessoa é a mais importante do amor, né? O eu, afinal, é o eu que constrói toda a ideia do amor e todo o modo com que o sujeito vai agir nessa relação amorosa. E esse conto vai trazer, então, uma ideia de amor que foge à razão. É um amor como esse redemoinho no meio do mar, ali naquele solo instável, e que vai quebrar todas as barreiras e todas as estruturas sólidas daquilo que a gente entende ou que a gente pensa logo de cara quando imagina a palavra amor. Então aqui a gente vai ter aquela ideia do amor como queda, sabe? Recuperando aquela expressão fall in love do inglês, é literalmente uma queda que acontece aqui. E é o tipo de amor só para quem é muito corajoso e que com a sua história vai nos promover, não apenas aos personagens, mas a nós também, leitores, um mergulho que pode ser essa queda, né? Que pode ser tanto um mergulho fatal quanto um modo de ganhar impulso para voos maiores. Então, a gente já começa com essa narrativa que é bastante honesta, bastante sincera e que já nos apresenta a um tipo arrebatador de amor, com que a gente se identifica em maior ou menor medida, mas que a gente conhece sim e que é capaz de criar uma relação mais íntima com esse protagonista e mergulhar de uma vez no livro. E se a gente costuma falar que depois da tempestade vem a bonança, né? Aqui também não é diferente. Então, depois desse amor tumultuoso, a gente vai entrar em contato, não logo imediatamente, mas um dos próximos contos do livro é o conto Na Imensidão, à Procura, que é o meu conto favorito aqui dessa coletânea e que é um dos melhores contos que eu li nos últimos tempos. E ele vai trazer, então, essa calmaria que faltou no Voragem, e já mostrando como o Marco Severo foi capaz de enxergar e respeitar essas multiplicidades das manifestações amorosas. Esse conto ele vai retratar a chegada de um amor bastante inesperado, de uma forma muito inusitada, na vida de um cara que, assim, era super pacato, super banal a vida dele, tinha nada de diferente, era uma vida super simples, e ele vai ter essa transformação provocada pelo amor. Mas é um amor também bastante singelo, embora seja forte, potente, é um amor singelo, é um amor possível, é um amor
que, ao contrário do Voragem, que desestruturou ali as estruturas que estavam fixas, aqui ele vai, pelo contrário, reforçar a razão, a racionalidade que faltava nesse personagem, que é um personagem muito maravilhoso, que é o Mariano Sereno, o personagem desse conto, o protagonista desse conto. Ele vai ser apresentado como Mariano Sereno, que não sabia ler para além das vontades do tempo. Então ele é um personagem que é analfabeto, mas sobre o qual o amor vai atuar de modo a fazer com que ele aprenda a leitura não apenas das letras, mas principalmente a leitura dos gestos, dos silêncios e dos olhares que acompanham o amor, né, que compõem a ideia de amor. E o Marco Severo vai falar aqui que o amor entre o Mariano e a Ceissa é o amor rabiscadinho, é aquele amor que vai dar contorno para um cotidiano bastante disforme, bastante despropositado. Então é um amor que dá sentido às coisas, sabe? Mas não é só desses tipos de amor que o Marco Severo vai falar aqui no livro. Na verdade, ele vai explorar vários terrenos em que o amor pode se manifestar. Então, para além da sua concepção romântica, a gente vai ter também, a gente vai passar também aqui pelos sentimentos que conectam pais, filhos, com mães e filhos também. A gente vai passar pela noção de autoestima, que é aquela que sustenta todos os seres. E essas tantas faces de um mesmo sentimento vão nos ser mostradas, ambientadas em cidades fictícias. Eu anotei aqui os nomes das cidades que aparecem, que o Marco criou, que são as cidades de Renancandaia e Olinópolis. E essas cidades, até o próprio nome, os nomes delas evocam alguma coisa de familiar na gente, né? Por mais que seja longínquo, eu demorei para ter certeza de que se tratavam de cidades realmente fictícias e não cidades reais. Eu fui até procurar para ter certeza disso. Mas eles são, então, territórios inventados, né? E a gente entende aqui uma alusão a essa criação dos amantes, desse espaço, de como o modo com que a gente enxerga o mundo quando ama, sabe? É como se a gente criasse uma redoma na qual só nós mesmos podemos entrar, nós e aqueles que nós amamos podemos entrar. E as cidades do Marco Severo aqui no livro, elas vão ser a um só tempo os paraísos e os infernos dos personagens, e é como se elas fossem assim repúblicas que foram proclamadas por um sentimento que quer reivindicar a posse de um território, de um espaço para se manifestar o amor, esse sentimento na sua singularidade. Então, são espaços reservados e ao mesmo tempo são espaços em que todos nós já estivemos, podia ser qualquer lugar e é lugar nenhum ao mesmo tempo. Então é muito bacana essa importância que o Marco deu à questão geográfica mesmo, sabe? Porque a gente tem aquela sensação, principalmente porque ele fala muito do amor romântico, como eu disse, não apenas, mas é sempre aquele amor que te desloca, até o amor familiar aqui dentro é um sentimento que te desloca do seu lugar, do lugar em que você tá para um outro espaço. E ele foi bastante responsável e consciente no momento em que ele criou essas cidades imaginárias, porque elas contribuem para esse efeito de movimentação, de deslocamento e ao mesmo tempo de acolhimento dos personagens e dos leitores. Vocês viram com esse título? Eu imagino que vocês tenham tido a mesma reação que eu tive quando li esse título pela primeira vez. Se eu te amasse, estas são as coisas que eu te diria. É um título excelente e o Marco Severo tem vários livros com títulos excelentes, então ele é muito bom em dar nome às coisas. E é essas coisas mesmo que são infindáveis, sabe? São essas coisas que nem tem uma configuração definida, definitiva. O Marco Severo consegue dar nome. E esse título instigante, ele vai meio que reverberar nos títulos dos outros contos, que também são títulos muito, muito bons. Eu tenho aqui como exemplo, além desses que eu falei pra vocês, né? Do Voragem e do Na Imensidão à Procura. Um particularmente que é maravilhoso é o Chegada ao Local dos Destroços. Também tem o Pássaro que Sobrevoa a Dor. Então são títulos muito bons e que representam de maneira muito significativa o que a gente vai ver nas narrativas do livro, nas narrativas que ele intitula, né? E durante a leitura a gente vai vendo aqui e ali algumas referências culturais, sobretudo referências da cultura brasileira que aparecem aqui de vez em quando nos contos e que surgem como se fosse um reservatório do qual o autor vai beber
para construir a sua obra, como nós fazemos a construção do nosso amor, sabe? Como cada sujeito constrói o seu próprio sentimento, partindo dessa bagagem muito própria de experiências acumuladas com o passar da vida. Então, é como se este livro fosse também um exercício de amor. A linguagem dos contos é muito deliciosa, não é um livro difícil de ler, é gostoso, mas ele é belo, ele traz aquela beleza que a gente poderia chamar de beleza poética. Tem muitos aforismos excelentes que a gente consegue capturar aqui e ali. Eu vou até ler um trechinho aqui para vocês. Mas estes aforismos, de vez em quando, eles fazem com que os textos meio que reproduzam um batimento cardíaco do amor apaixonado, sabe? Eles trazem aqueles picos de beleza, aqueles picos de emoção que garantem a vida no meio dessa certa relativa calmaria, dessa incerta certeza que é a nossa vida, que é a nossa trajetória aqui pela Terra. E assim, eu admito que há de fato algumas passagens bastante clichês, algumas metáforas e imagens assim que a gente já ouviu falar bastante. Mas isso é porque o amor às vezes é clichê, ele se manifesta, pode se manifestar e muitas vezes o faz de modo clichê, e o Marco Severo respeita e é fiel às verdades do amor, então não podia fugir um pouquinho do clichê aqui. Então, de algumas imagens que eu acabei marcando aqui porque me marcaram, então eu marquei porque me marcaram, eu digo pra vocês: mas qual tolice é maior do que vislumbrar no amor a possibilidade de repouso? Repouso que afinal é pousar outra vez. Quem toca o mesmo chão repetidas vezes não descansa. E aqui um parágrafo que é deste mesmo conto, que é do conto inicial, o conto Voragem, que eu gostei muito, diz o seguinte: o que não bastava em mim era te querer para além dos encontros furtivos, era querer esticar o braço na cama de madrugada e encontrar-te como quem segura no escuro um copo d'água e te beber com a minha sede inequívoca. Nunca pensei em mim mesmo como o chão de se pousar, tantas vezes te disse. Era todo eu terra incerta, assolada por relevos intransitáveis. E, no entanto, eu quis, eu disse, não quero mais. E é por isso que caminho para fora do que restou. Porque meu caminho é atravessando a estrada, onde você não chega por ter medo dos caminhões que vêm e vão. Atravesso, não sem antes lançar sobre tudo que me cerca, um último olhar. Me volto para a travessia com a certeza de que a vida verdadeira, está mesmo longe de ti, em outro lugar. No amor, não existe luta breve. Então é uma linguagem muito gostosa, assim, é bastante tocante, mas o que eu gostei mais aqui desse livro mesmo foi uma sensação que me acompanhou durante toda a leitura de que eu já conhecia essas histórias, sabe? Eu ia lendo e parece que eu conhecia aqueles personagens, que eu já tinha entrado em contato com as narrativas deles, e isso me fez entender que a obra do Marco Severo, esta obra aqui, ela traz qualquer coisa de ancestral, é algo mesmo assim da raiz do amor. Que é como se cada uma das histórias fosse também nossas histórias, fossem histórias nossas, sabe? Então o Marco, ele captura o que há de fundamental nesse sentimento, nos afetos, o que aproxima todas as formas distintas de amar e também todos os mais diferentes amantes possíveis. E os textos nos parecem conhecidos justamente porque eles tocam em alguma nota que encontra onde ecoar dentro da gente, sabe? Nesses lugarzinhos bem escondidos em que a gente guarda aquilo que alguns costumam chamar de matéria fundamental do humano. Então eu diria que se eu te amasse, estas são as coisas que eu te diria. É uma prova de amor, é uma verdadeira prova de amor feita pelo Marco Severo. E aqui eu vou abrir um parêntese para fazer uma declaração também, já que a gente está falando tanto de amor. Uma declaração de amor para essa pessoa maravilhosa que é o Marco Severo. Ele já acompanha a literatura há bastante tempo, há muito tempo ele comenta aqui e tal. E eu tava com muita vontade de ler alguma coisa dele. Eu me senti tão próxima dele nesses dias em que eu li, e depois também, em que a gente acabou conversando mais e tal. E esse presente, esse livro é um presente, sabe? A literatura do Marco é um presente porque nos faz lembrar que o amor existe e que ele existe em várias formas, em várias maneiras.
e desperta esse amor na gente, sabe? Então é algo muito lindo. Eu gostaria muito que vocês dessem uma chance para esse livro, vocês não vão se arrepender. Esse livro foi publicado pela editora Moinhos e, como eu falei, este vídeo é um publi editorial. O Marco entrou em contato comigo para que eu lesse o livro dele e falasse a respeito aqui para vocês, e eu fico muito honrada por essa confiança. Também escrevi um texto sobre ele lá no canal, acho que tá um pouco mais organizadinho no texto, mas é isso, é muita felicidade poder falar sobre um livro tão bom de uma pessoa tão boa, sabe? E eu espero que vocês tenham sentido vontade de ler. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Comenta aí embaixo caso você já tenha lido este ou outros livros do Marco. Esse aqui é o lançamento, né? O livro mais recente dele, mas ele é um autor aí que já publicou vários livros. Ainda bem, existem outros na gaveta, né? E é isso, eu vou adorar acompanhar essa trajetória literária. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe a Literatami nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!